Você já sentiu que precisava começar do zero? Foi isso que me trouxe até esse prédio antigo no centro da cidade. Depois de anos de escolhas erradas, em trabalho, em vida pessoal, em relacionamentos, eu só queria um lugar onde pudesse recomeçar. Meu nome é Clara, sou arquiteta, e quando cruzei o portão enferrujado pela primeira vez, algo naquele silêncio acolhedor me fez acreditar que eu estava exatamente onde deveria estar. O prédio tinha um charme peculiar. Os pisos rangiam, as paredes carregavam marcas de um passado que ninguém se deu ao trabalho de apagar. Mas isso só tornava tudo mais interessante. Não era o tipo de lugar onde você espera grandes reviravoltas. Os vizinhos eram discretos, e o porteiro noturno passava mais tempo cochilando na recepção do que olhando quem entrava. Era o refúgio perfeito para quem queria sumir do radar. Nos primeiros dias, minha rotina parecia um sonho. Silêncio absoluto. Finalmente, consegui focar no trabalho. Projetar um restaurante para um cliente exigente. Mas, como sempre, a calmaria não dura. E o que começou como um leve incômodo logo virou uma tormenta. O culpado? Meu vizinho do andar de cima, Gabriel. Naquela primeira noite, eu estava terminando um desenho técnico quando ouvi pela primeira vez o som de uma guitarra. No início, achei até bonito, quase relaxante. Mas a melodia evoluiu para algo explosivo, acompanhado de risadas, e se não me engano, até copos batendo. O barulho ecoava pelas paredes como se o prédio inteiro tivesse entrado no ritmo. À meia-noite, tentei ignorar. Às 2 da manhã já estava com os nervos à flor da pele. Decidi subir e resolver a questão. O corredor parecia mais longo do que o normal enquanto eu caminhava em direção à porta dele. A luz piscava, e o cheiro de cigarro misturado com algo adocicado me deixou ainda mais irritada. Quando ele abriu a porta, minha expectativa de encontrar um vizinho educado evaporou. Gabriel estava descalço, com o cabelo bagunçado e uma guitarra pendurada no ombro. E aquele sorriso cínico. "Precisa de alguma coisa?" ele perguntou, como se fosse eu quem estivesse incomodando. Minha paciência, já escassa, se esgotou. Expliquei que o barulho estava me impedindo de trabalhar e dormir. Ele apenas riu. "Você devia experimentar viver um pouco mais", disse. "O silêncio é superestimado." Aquilo foi como uma faísca. Eu disse que ele era egoísta e que respeitar os outros era o mínimo. Ele respondeu que arte não tem hora. E assim começou. A primeira de muitas discussões. No dia seguinte, tentei esquecer o episódio. Talvez ele tivesse entendido o recado. Mas não. O barulho continuou, e ele parecia se divertir com a situação. Deixava a porta do apartamento entreaberta, tocava músicas ainda mais altas e fazia questão de me provocar sempre que nos cruzávamos no corredor. "E aí, dona Silêncio, dormiu bem?" ele dizia, como se tudo fosse uma piada. Com o passar dos dias, comecei a notar coisas estranhas no prédio. Portas que pareciam se fechar sozinhas, luzes que oscilavam com mais frequência, ruídos que não combinavam com os moradores silenciosos. Mas naquela altura, achei que era só o meu estresse. Afinal, dividir o mesmo teto com Gabriel já era desafio suficiente. Eu achava que nossa convivência já tinha atingido o limite da irritação, mas estava enganada. Tudo piorou em uma sexta-feira à noite. Eu tinha acabado de chegar de um dia exaustivo no trabalho, pronta para me enfiar debaixo do cobertor com uma xícara de chá. Mal fechei a porta e o som da guitarra explodiu pelo teto, acompanhado de risadas, vozes altas e, pelo que parecia, algum tipo de festa. Tentei ignorar. Respirei fundo, coloquei meus fones de ouvido e liguei uma playlist de música instrumental, mas não adiantou. Era como se o som do andar de cima invadisse cada canto do meu apartamento, tornando impossível se concentrar em qualquer coisa. A cada hora que passava, minha paciência diminuía. À meia-noite, decidi que não podia mais aguentar. Subi as escadas, pronta para confrontar Gabriel novamente. A porta do apartamento dele estava entreaberta.
o cheiro forte de cerveja e algo doce, talvez incenso ou algo pior, enchia o corredor. Do lado de dentro, eu podia ouvir claramente a risada de Gabriel, aquela gargalhada despreocupada que só me irritava ainda mais. Bati na porta com força e esperei. Ele apareceu, dessa vez sem guitarra, mas com o mesmo sorriso despreocupado. Ah, você de novo? Não sabia que festas tinham hora. Pra acabar, ele provocou. Minha raiva explodiu. Expliquei em palavras nada gentis que ele não tinha o direito de transformar o prédio inteiro em uma extensão do seu estúdio. Ele, como sempre, deu de ombros. Relaxa, Clara. Você devia aprender a se divertir mais. Quem sabe você não gosta da festa? Aquilo foi o suficiente. Minha voz subiu e ele respondeu no mesmo tom. Antes que eu percebesse, estávamos discutindo no corredor, enquanto alguns vizinhos olhavam pelas frestas de suas portas, provavelmente se perguntando quem desistiria primeiro. O ápice foi quando Gabriel deu um passo para trás, ergueu as mãos e disse: Tá bom, rainha do silêncio. Vou abaixar o som. Não quero que ninguém tenha um ataque de nervos. Aquele tom de deboche foi a gota d'água. Eu me virei e desci as escadas, sentindo o rosto quente de raiva, enquanto ele ainda ria lá de cima. Na manhã seguinte, encontrei a Dona Lourdes, a zeladora, no corredor. Ela estava varrendo calmamente, mas lançou um olhar curioso na minha direção. Esses jovens músicos sempre acham que o mundo gira em torno deles, né? Eu balancei, a cabeça em concordância, mas algo no tom dela parecia mais intrigante do que uma simples fofoca. Depois daquela noite, nossa convivência passou de irritante para insuportável. Gabriel parecia se esforçar para me provocar. Tocava mais alto, cruzava comigo no corredor apenas para jogar alguma piada sobre minha falta de diversão. E, de vez em quando, deixava o som ligado mesmo quando não estava em casa. Para ele, era um jogo. Para mim, era um teste de paciência. E eu começava a perder. Ao mesmo tempo, o prédio parecia diferente. Não sei explicar. Era como se o ambiente todo estivesse tenso, como se algo invisível estivesse esperando para acontecer. As luzes continuavam piscando, e eu comecei a ouvir sons que não pareciam vir de Gabriel. Algo leve, como passos. Mas ninguém aparecia no corredor. Mas, naquela altura, meu foco era outro. Achar um jeito de sobreviver à guerra contra meu vizinho do andar de cima. Depois de semanas de provocações e discussões, achei que Gabriel e eu tínhamos encontrado um equilíbrio. Um equilíbrio precário, mas suficiente para mantermos distância. Até que veio o anúncio da reforma no prédio. A síndica, uma senhora rígida e prática chamada Doralice, convocou todos os moradores para uma reunião no salão do térreo. Foi um daqueles encontros onde o cheiro de café morno e o calor, abafado, deixavam o ambiente ainda mais desagradável. Doralice não perdeu tempo. Começou listando os problemas do prédio e anunciou que precisávamos formar um comitê para supervisionar as reformas. Eu, que só queria sair dali o mais rápido possível, mantive a cabeça baixa e fiquei em silêncio. Mas, para minha surpresa, Dona Lourdes, a zeladora, decidiu falar por mim. A Clara seria ótima para isso. Tem bom gosto e é organizada. Antes que eu pudesse protestar, Doralice concordou. E o Gabriel também pode ajudar, completou Lourdes, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Meu coração afundou. Ele, claro, aceitou com um sorriso cínico. Se é para ajudar, eu tô dentro. Tentei argumentar que meu trabalho já consumia todo o meu tempo, mas ninguém pareceu se importar. Saí daquela reunião sentindo como se tivesse sido jogada em uma armadilha. Nos primeiros dias, tentei lidar com o comitê sozinha. Fiz listas, organizei orçamentos, contatei fornecedores. Gabriel, por outro lado, parecia tratar tudo como uma piada. Sempre atrasado, sempre com sugestões absurdas, como pintar as paredes do corredor com grafites musicais. Ia dar vida ao prédio, ele dizia, enquanto eu tentava explicar que o orçamento era limitado. Como se isso não fosse o bastante, um projeto no trabalho caiu no meu colo.
Um cliente havia me contratado para projetar o cenário de um evento beneficente. Não era o tipo de coisa que eu costumava fazer, mas aceitei pela experiência. E adivinha quem era uma das atrações musicais do evento? Gabriel. O destino, ou talvez o universo, parecia determinado a me manter próxima dele. No início, tratei os dois projetos como coisas separadas, reformas no prédio durante o dia, o cenário do evento à noite. Mas, inevitavelmente, as coisas começaram a se misturar. Gabriel aparecia para as reuniões do comitê e acabava falando sobre suas ideias para o evento. Eu tentava ignorá-lo, mas ele parecia se divertir em testar meus limites. Você sabe que tá ficando craque em lidar comigo, né? Ele dizia, com aquele tom provocativo. Apesar de tudo, comecei a notar algo diferente. Durante uma reunião, ele sugeriu algo que realmente fazia sentido: reaproveitar materiais antigos do prédio para a decoração. Foi a primeira vez que eu o ouvi falar com seriedade. Também foi a primeira vez que percebi que, talvez, Gabriel não fosse tão despreocupado quanto queria parecer. Mas eu não ia deixar essa impressão me distrair. Tinha trabalho demais para isso. Enquanto isso, o prédio continuava estranho. As luzes piscavam, objetos pareciam mudar de lugar, e, em uma noite, ouvi um barulho que parecia um sussurro no corredor. Fui até a porta, mas não havia ninguém lá. Era só o vazio, o som distante de passos e aquela sensação de que algo, ou alguém, estava observando. Mas naquele momento, minha preocupação maior era outra: sobreviver à convivência forçada com Gabriel. Se eu já achava insuportável lidar com Gabriel como vizinho, trabalhar com ele era ainda pior. As primeiras reuniões do comitê foram caóticas. Enquanto eu levava listas detalhadas e tentava manter o foco, ele aparecia atrasado, segurando uma garrafa de café e sempre com alguma desculpa preguiçosa. Minha criatividade funciona melhor à noite, dizia ele, como se fosse uma justificativa aceitável. Na primeira reunião, tentamos decidir as cores para os corredores reformados. Eu sugeri tons neutros, algo que combinasse com o estilo antigo do prédio. Ele propôs vermelho, porque chama a atenção e traz energia. Eu ri, achando que ele estava brincando, mas ele insistiu. Clara, não dá para viver num mundo cinza. Um pouco de ousadia não mata ninguém. Depois de meia hora de discussão inútil, Dona Lourdes interrompeu. E se for azul? Ela olhou para nós dois, claramente tentando evitar que outra briga começasse. Aceitamos, mais para acabar com o debate do que por concordar. No projeto do evento beneficente, as coisas não foram muito diferentes. Enquanto eu me preocupava em criar um cenário funcional e bonito, Gabriel estava mais interessado em ideias mirabolantes. E se a gente colocasse uma luz vermelha atrás do palco, tipo um pôr do sol? Ele sugeriu, enquanto eu explicava que o orçamento era limitado. Você devia sonhar mais alto, respondeu, com aquele sorriso de sempre. Apesar das constantes discussões, houve momentos em que ele conseguiu me surpreender. Certa vez, ao invés de zombar, ele sugeriu usar restos de madeira das reformas para construir o palco. É sustentável e dá um charme rústico, disse ele casualmente, como se não fosse grande coisa. Admito que a ideia era boa, e talvez pela primeira vez, vi um lado mais prático dele. Por mais que eu odiasse admitir, Gabriel tinha talento. Durante um ensaio no salão do prédio, ouvi sua música de verdade pela primeira vez. Sem as risadas e o barulho das festas, apenas a melodia e a voz. Era diferente. Eu não sabia que ele era capaz de algo tão intenso. Mas, antes que pudesse refletir mais sobre isso, ele me pegou ouvindo. Gostou do show particular? Perguntou com aquele tom provocativo. Meu rosto ficou quente, mas apenas revirei os olhos e saí de lá. Enquanto isso, as coisas no prédio continuavam estranhas. Não eram apenas as luzes piscando ou os sons de passos no corredor. Comecei a perceber sombras nos cantos, rápidas demais para serem normais. Uma vez, enquanto descia a escada, senti como se alguém estivesse atrás de mim,
Quando olhei, não havia nada. Decidi ignorar. Estava cansada demais para lidar com minha imaginação. As semanas seguintes foram uma mistura de caos e momentos de trégua. Gabriel continuava me provocando, mas agora de uma forma mais sutil, quase brincalhona. E de alguma maneira estranha, aquilo começou a me incomodar menos. Talvez porque, apesar de tudo, ele parecia estar realmente tentando ajudar, do jeito desajeitado dele. Mas, mesmo com essas pequenas mudanças, eu sabia que estava andando na corda bamba. Entre o trabalho, o projeto e os mistérios do prédio, era apenas uma questão de tempo até tudo desmoronar. Nem tudo no prédio girava em torno de mim e Gabriel, apesar de às vezes parecer. Algumas pessoas se destacavam, como Dona Lourdes, a zeladora. Com seus olhos atentos e jeito peculiar de observar tudo, ela parecia saber mais sobre a vida dos moradores do que deixava transparecer. Ela tinha um hábito curioso de fazer comentários que pareciam, ao mesmo tempo, inocentes e carregados de intenções. "Vocês brigam como um casal velho", disse ela uma vez, enquanto varria o corredor após uma de nossas discussões. Eu não soube se ria ou se revirava os olhos. Lucas, o irmão mais novo de Gabriel, também apareceu de repente. Ele não morava no prédio, mas estava sempre por lá, ajudando o irmão com os preparativos para o evento beneficente. Lucas era diferente de Gabriel, mais reservado, quase tímido. Foi ele quem sugeriu que eu usasse cortinas claras para complementar o palco rústico, uma ideia que acabou sendo perfeita. Ele também parecia gostar de me ouvir reclamar de Gabriel, rindo de cada história absurda. "Ele é assim desde criança", dizia Lucas, com uma paciência que eu invejava. Outra figura importante era Isadora, minha melhor amiga, e talvez a única pessoa que sabia de todos os detalhes sobre minha vida, inclusive os que eu preferia esquecer. Isa era o oposto de mim, confiante, direta e destemida. Quando contei sobre minha situação com Gabriel, ela riu. "Clara, ele está obviamente tentando chamar sua atenção. Homens são previsíveis assim." Eu neguei, claro, mas algo na maneira como ela disse aquilo ficou na minha cabeça. Enquanto esses laços se formavam, os mistérios do prédio não paravam de crescer. Dona Lourdes, apesar de sempre observadora, parecia evitar certos assuntos. Uma vez perguntei se ela já tinha notado algo estranho. As luzes piscando, os sons à noite. Ela apenas balançou a cabeça e murmurou: "Esse prédio é antigo. Coisas velhas sempre têm histórias." Era uma resposta vaga, mas não menos intrigante. Lucas, por outro lado, parecia genuinamente curioso sobre o que eu estava percebendo. Ele perguntou se eu tinha visto algo específico, mas quando comecei a contar, Gabriel apareceu, mudando o assunto rapidamente. "Minha irmã ama mistérios", ele brincou, antes de me lançar aquele sorriso de sempre. Com o passar do tempo, percebi que esses personagens secundários, cada um à sua maneira, estavam me ajudando a lidar com o caos crescente. Isadora me dava conselhos e me fazia rir quando eu precisava, enquanto Lucas trazia uma perspectiva mais leve para a convivência com Gabriel. E Dona Lourdes? Bem, ela continuava sendo um enigma. Suas observações, embora simples, sempre me deixavam pensando. Mas, apesar dessas novas conexões, o ambiente do prédio continuava me deixando inquieta. Era como se cada corredor, cada escada, tivesse sua própria história para contar. E eu ainda não sabia se queria ouvir. Eu achava que as coisas já estavam complicadas o suficiente com Gabriel e os mistérios do prédio. Mas o passado, como sempre, tem um jeito peculiar de aparecer quando você menos espera. E naquele dia, ele apareceu na forma de Renato, meu ex. Eu estava no térreo, revisando algumas amostras de cores para o cenário do evento, quando ouvi alguém me chamar. O som daquela voz me paralisou por um instante. Era impossível confundir. Quando me virei, lá estava ele, com o mesmo sorriso, polido e o jeito impecável que um dia me enganaram. "Clara, você está linda",
Ele disse como se não houvesse anos de mágoas e cicatrizes entre nós. Renato veio com um discurso ensaiado. Falou sobre erros do passado, arrependimentos e sobre querer uma segunda chance. Cada palavra dele era como um eco de tudo o que eu tinha prometido a mim mesma que deixaria para trás. Eu tentei cortar a conversa, mas ele insistiu. Disse que estava morando por perto e queria me encontrar, nem que fosse para um café. Eu sabia que não deveria, mas a persistência dele mexeu com algo em mim. Talvez fosse raiva, talvez fosse medo, talvez fosse o fato de que eu não estava preparada para enfrentar aquilo de novo. Enquanto eu tentava processar o que acabara de acontecer, Gabriel apareceu no corredor. Ele carregava uma pilha de madeira, provavelmente mais uma das suas, ideias mirabolantes para o cenário. E notou o clima estranho imediatamente. "Tudo bem aqui?" perguntou com um tom mais sério do que eu estava acostumada. Eu me limitei a um sim, mas Gabriel permaneceu parado, lançando um olhar desconfiado para Renato. "Amigo seu?" ele perguntou, direto como sempre. "Renato?" "Claro!" respondeu com aquela falsa simpatia. "Sou mais que isso. Nós temos uma história." Gabriel franziu a testa, mas não disse nada. Apenas seguiu em frente, embora eu tenha notado que sua expressão estava mais fechada do que o habitual. Como se isso já não fosse suficiente para desequilibrar meu dia, naquela mesma noite, ouvi Gabriel discutindo ao telefone. Eu não queria ouvir. Juro que não. Mas a voz dele estava alta, carregada de frustração. Palavras como "não", "posso acreditar" e "não dá para desistir agora" ecoavam pelo corredor. Quando finalmente o vi no dia seguinte, ele estava diferente. O sorriso cínico ainda estava lá, mas era claramente uma fachada. Lucas foi quem me contou o que estava acontecendo. "Meu pai cortou o apoio dele", disse, enquanto me ajudava a ajustar uma das cortinas do palco. "Disse que música não. É um futuro. E agora o Gabriel está tentando fazer tudo por conta própria." Aquelas palavras mexeram comigo mais do que eu esperava. Talvez porque pela primeira vez eu enxerguei Gabriel como alguém que também estava lutando contra o peso de expectativas e frustrações. Entre Renato tentando reentrar na minha vida e Gabriel enfrentando seus próprios demônios, a tensão entre nós aumentou. Gabriel estava mais fechado, quase distante, enquanto eu evitava a todo custo pensar em Renato. Mas a verdade era que nenhuma dessas situações poderia ser ignorada por muito tempo. Algo, ou alguém, teria que ceder. E no meio de tudo isso, o prédio parecia reagir. As luzes piscavam com mais frequência, e naquela noite específica, enquanto eu passava pelo corredor, senti um arrepio inexplicável. Era como se algo invisível estivesse me observando, esperando pelo momento certo para agir. A tensão no prédio estava tão densa que parecia palpável. Eu já não sabia se era o barulho de Gabriel, o reaparecimento de Renato, ou aquelas sensações estranhas que me seguiam pelos corredores. Naquela semana, tudo parecia se intensificar. Até as brigas entre mim e Gabriel mudaram de tom. Menos provocativas, mais sérias. Como se algo maior estivesse pressionando cada um de nós. A crise começou em uma reunião para finalizar os detalhes do evento beneficente. Gabriel chegou, atrasado como de costume, e quando entrou na sala, notei algo diferente. Seus ombros estavam tensos, o sorriso cínico parecia forçado. Ele jogou o violão em um canto e murmurou um desculpa quase inaudível antes de se sentar. O ambiente já estava pesado por conta da minha própria ansiedade, agravada pela presença constante de Renato nos meus pensamentos. Durante a reunião, Renato apareceu de surpresa. Não era apenas um incômodo, era uma afronta. Ele entrou como se fosse convidado, cumprimentando os presentes com sua habitual confiança. Antes de se sentar perto de mim, meu coração disparou. "Achei que seria bom ver como estão indo as coisas", ele disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Meu desconforto era óbvio, e Gabriel percebeu imediatamente. A tensão entre os dois era quase tangível. Renato, sempre educado e controlado,
fazia questão de lembrar a todos de seu vínculo especial comigo, enquanto Gabriel ficava em silêncio, mas com o maxilar travado. Quando a reunião terminou, Renato se aproximou e disse algo baixo. Só para mim. Ainda podemos consertar as coisas, Clara. Antes que eu pudesse responder, Gabriel interrompeu. Ela não precisa disso. Foi a primeira vez que vi Gabriel realmente bravo, sem o tom brincalhão que ele costumava usar. O confronto aconteceu ali, no corredor, com palavras duras sendo trocadas entre os dois. Renato tentou manter a compostura, mas Gabriel não recuou. Você acha que pode simplesmente aparecer e agir como se fosse o mocinho? Gabriel disparou. Talvez seja a hora de ir embora. Eu não sabia o que dizer. Por mais que quisesse, não tinha forças para confrontar Renato naquele momento. Então, simplesmente virei as costas e fui embora. Quando cheguei ao meu apartamento, me senti mais exausta do que nunca. A raiva de Gabriel, a insistência de Renato, o peso de tudo o que estava acontecendo, era demais. Mais tarde naquela noite, Gabriel bateu na minha porta. Quando abri, ele parecia mais calmo, mas ainda havia algo de diferente em seu olhar. Desculpa por hoje, ele disse sem rodeios. Eu não devia ter me metido, mas... Não, consegui ficar quieto. Havia sinceridade em sua voz, algo que eu não esperava. Agradeci, mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, outro som interrompeu nossa conversa. Passos no corredor. Ambos olhamos para trás, mas não havia ninguém lá. O som era claro, lento, arrastado, como se alguém estivesse caminhando. Gabriel deu um passo à frente, mas hesitou. Você ouviu isso? Ele perguntou. Eu apenas assenti. Ficamos parados por alguns segundos, até que o silêncio voltou. Ele balançou a cabeça, como se quisesse afastar o pensamento, e disse, acho melhor você descansar. Quando ele foi embora, fechei a porta, mas a sensação de ser observada permaneceu. O prédio parecia vivo, quase consciente. E naquela noite, tive a impressão de que ele sabia mais sobre nós do que estávamos dispostos a admitir. Eu sabia que estava chegando a um ponto de ruptura. Renato não iria embora tão facilmente. Gabriel continuava um enigma com suas oscilações entre provocação e sinceridade. E o prédio? Bem, ele parecia estar se fechando ao meu redor, como se soubesse que algo maior estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte ao confronto entre Gabriel e Renato, eu tomei uma decisão. Precisava encerrar aquele ciclo. Renato me chamou para um café e, contra o meu próprio julgamento, aceitei. Queria colocar um ponto final na nossa história, algo que nunca tive coragem de fazer. Nos encontramos em uma cafeteria próxima, um lugar que parecia calmo, mas que só amplificava a tensão entre nós. Renato começou com o mesmo discurso de sempre. Arrependimento, promessas de mudança, insistências de que, dessa vez seria diferente. Mas eu não era mais a mesma Clara que ele manipulava anos atrás. Quando ele tentou segurar minha mão, eu recuei. Renato, chega, eu disse, sentindo minha voz tremer, mas não ceder. O que você quer? Reescrever o passado? Não dá. Eu não quero voltar. Nunca quis. O impacto das minhas palavras foi imediato. Ele ficou em silêncio por um momento, mas logo sua máscara de calma começou a rachar. Você está errada, disse ele, em um tom que quase parecia ameaçador. Você vai perceber isso. Antes que ele pudesse dizer mais, eu me levantei e fui embora. Meu coração estava disparado, mas pela primeira vez, senti que tinha finalmente me libertado. Quando voltei para o prédio, Gabriel estava no corredor, ajustando algo no cenário do evento. Ele olhou para mim e sua expressão mudou imediatamente. Você está bem? Perguntou, com uma preocupação genuína. Não sei o que me deu coragem, mas contei tudo. Sobre Renato, sobre a manipulação, sobre como eu estava lutando para superar aquilo. Gabriel ouviu em silêncio, e quando terminei, ele apenas disse: Você é mais forte do que pensa, sabia? Aquela frase, simples como era, significou:
mais do que ele poderia imaginar. Gabriel, por sua vez, também desabafou. Falou sobre o pai, sobre as expectativas esmagadoras e sobre como a música era a única coisa que fazia sentido para ele. Foi a primeira vez que o vi vulnerável, sem sarcasmo ou máscaras. E de alguma forma isso nos aproximou. Naquela noite, enquanto trabalhávamos no cenário, o prédio voltou a se manifestar. As luzes piscaram e um som estranho ecoou pelo salão. Algo entre um sussurro e um arranhado. Gabriel parou e olhou ao redor. "Você ouviu isso de novo?" Ele perguntou, e eu assenti. Dessa vez, não era algo que eu pudesse ignorar. A sensação de ser observada estava mais forte, quase opressiva. "Tem algo errado aqui?" murmurei, sem perceber que estava falando em voz alta. Gabriel me olhou, e pela primeira vez, parecia levar aquilo a sério. "Talvez seja o prédio, ou talvez sejamos nós", ele disse meio brincando, mas com um tom de preocupação. Enquanto as luzes continuavam a piscar, senti que algo, ou alguém, estava nos testando. E naquele momento, percebi que nem tudo poderia ser resolvido com palavras ou coragem. Algumas coisas simplesmente estavam além do nosso controle. O dia do evento finalmente chegou. O salão estava decorado com tudo o que conseguimos improvisar. O palco de madeira reaproveitada, cortinas claras que davam um ar leve, e luzes delicadas que criavam um contraste elegante com o ambiente antigo do prédio. Apesar de todo o caos que antecedeu, eu me sentia orgulhosa do que tínhamos feito. Porém, ainda havia uma sensação de algo inacabado, algo que estava prestes a acontecer. Durante os últimos ajustes, Gabriel estava mais calado do que o habitual. Ele conferia os equipamentos de som enquanto eu organizava as últimas cadeiras no salão. A tensão entre nós era palpável, mas diferente. Não era mais o peso das brigas ou das provocações. Era algo mais profundo, uma espécie de nervosismo compartilhado. Tudo parecia sob controle até que a primeira falha técnica surgiu. Uma das luzes principais apagou de repente, lançando uma sombra pesada sobre o palco. Gabriel tentou consertar, mas o problema parecia mais grave do que esperávamos. "Acho que o sistema não aguenta tanto tempo sem manutenção", ele murmurou, enquanto mexia nos cabos. Enquanto ele tentava resolver o problema, ouvi novamente aquele som estranho, o mesmo sussurro arrastado que havia ecoado pelo prédio. Antes. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Gabriel percebeu minha inquietação e perguntou: "Clara, o que foi?" Balancei a cabeça, tentando afastar a sensação. "Nada. Vamos focar no evento." Conseguimos ajustar as luzes a tempo, mas o ambiente parecia mais pesado. Durante as apresentações iniciais, eu mal conseguia prestar atenção. Os sons que vinham dos corredores, as sombras que pareciam se mover, tudo contribuía para uma sensação crescente de desconforto. E então chegou a vez de Gabriel. Ele subiu ao palco com a guitarra nas mãos, ajustou o microfone e olhou para o público. Sua presença era magnética. Assim que começou a tocar, o salão inteiro pareceu parar. A música era intensa, cheia de emoção. E eu percebi que ele estava se abrindo de uma maneira que palavras nunca poderiam traduzir. Cada nota parecia falar sobre perdas, lutas e, de alguma forma, esperança. E então, ele olhou diretamente para mim. Não havia deboche ou brincadeira, apenas sinceridade. Quando terminou, o público explodiu em aplausos. Eu, no entanto, fiquei parada, tentando processar o que acabara de acontecer. Depois do show, Gabriel me encontrou no corredor. "Clara", ele começou, mas antes que pudesse continuar, uma série de barulhos ecoou pelo prédio. Era alto, como se algo estivesse sendo arrastado pelas paredes. As luzes piscaram novamente, e por um momento, tudo ficou em silêncio. Ficamos parados, sem saber o que fazer. Quando as luzes voltaram, Gabriel deu um passo na minha direção. "Eu queria te dizer que... obrigado, por tudo. Por me desafiar, por não desistir, mesmo quando eu era um idiota." Suas palavras me pegaram de surpresa.
Mas antes que pudesse responder, o barulho voltou, dessa vez mais alto e mais próximo. Corremos para o salão, onde as luzes tremiam violentamente. O evento já havia acabado, e os poucos convidados restantes estavam saindo rapidamente. Gabriel olhou para mim, e, naquele momento, percebi que o que quer que estivesse acontecendo não era apenas sobre o prédio, era sobre nós. Algo maior, mais profundo, estava nos conectando a tudo aquilo. Enquanto o salão esvaziava, Gabriel segurou minha mão pela primeira vez. Eu não sei o que está acontecendo, mas não vou te deixar sozinha nisso, ele disse. E pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinha. Depois do evento, o prédio parecia ainda mais estranho. As luzes continuavam a piscar, os barulhos pelos corredores se tornavam mais frequentes, e o ar estava carregado de algo que eu não sabia explicar. Era como se tudo estivesse esperando para explodir, uma tensão acumulada, como um momento antes de uma tempestade. Naquela noite, Gabriel veio até meu apartamento. Ele não tocou a campainha, apenas bateu na porta, levemente. Quando abri, ele estava lá, segurando sua guitarra, com uma expressão que eu não sabia decifrar. "Você tem um minuto?" perguntou, como se eu pudesse dizer não. Sentamos no sofá e ele começou a tocar. Não era algo ensaiado, mas uma melodia que parecia nascer ali, em meio ao caos. As notas eram suaves, quase hesitantes, e de alguma forma, aquilo fez sentido. "Essa música é sobre você", ele disse sem me olhar. "Sobre como você me fez enxergar o que eu estava ignorando. Sobre como você não desistiu, mesmo quando eu só sabia ser um idiota." As palavras dele me pegaram de surpresa. Por um momento, esqueci os sons estranhos, as luzes piscando, o peso que parecia envolver o prédio. Era só Gabriel e eu, naquela sala pequena, tentando encontrar um jeito de traduzir tudo o que sentíamos. Mas o prédio não nos deixou esquecer. Um som alto e metálico ecoou pelo corredor, seguido por passos, pesados, arrastados. Gabriel parou de tocar, e nós dois olhamos para a porta. "Você ouviu isso?" ele perguntou, embora a resposta fosse óbvia. O som continuou, agora mais próximo. Levantei-me lentamente, o coração disparado, e me aproximei da porta. Gabriel veio logo atrás de mim. Quando abri, o corredor estava vazio, mas o ar estava diferente, mais frio, como se algo invisível tivesse acabado de passar. "Isso não é normal", ele murmurou, e eu assenti. Sabíamos que algo estava acontecendo, algo que ia além de qualquer coisa que pudéssemos explicar. Mas, naquele momento, percebi que não importava o que fosse, nós enfrentaríamos juntos. Na manhã seguinte, comecei a arrumar as coisas no salão, tentando colocar minha vida de volta no eixo. Gabriel apareceu, dessa vez sem guitarra, mas com aquele sorriso que eu já conhecia bem. "Então", começou, olhando para o palco improvisado, "acho que fizemos um bom trabalho." Eu ri. Um riso leve que parecia aliviar um pouco da tensão dos últimos dias. "Acho que sim", respondi. O prédio ainda guardava seus mistérios, mas de alguma forma, isso já não me assustava como antes. O que quer que fosse, eu sabia que era apenas o começo de algo maior. Algo que Gabriel e eu ainda precisaríamos entender. Quando nos despedimos, ele segurou minha mão por um segundo mais do que o necessário. "Clara", disse ele com uma seriedade inesperada, "se precisar de mim, você sabe onde me encontrar." E, com isso, ele foi embora, deixando um vazio que logo foi preenchido pela promessa de algo novo. Enquanto eu olhava para o corredor vazio, pensei em todas as coisas que haviam mudado desde que cheguei ali. Meu passado, meu presente e até mesmo o prédio pareciam carregados de algo além do que eu podia compreender. E pela primeira vez, isso não me assustava. E então, lembre-se, o amor nunca fica longe. Ele sempre encontra o caminho de volta.